ciência que estuda a relação do homem com o alimento e seus nutrientes. A alimentação é a forma que o homem consome a dieta proveniente, né, do meio ambiente, e o homem aí vem buscando alimentação segura. Por que ele vem buscando uma alimentação segura? Até mesmo pelo grande índice de doença que está ocorrendo, né? Então surge aí também a preocupação, né, com o grande índice de agrotóxicos que está sendo utilizado nas plantações, né? Usados nas plantações, ter aí acredito que tem que ser inserida aí uma promoção de saúde para até mesmo diminuir esse índice de agrotóxicos, né? A sociedade reivindica alimentos mais saudáveis e até mesmo uma ação para não agredir o meio ambiente. Por isso, né, surge a necessidade da sustentabilidade, né, para proteger o nosso meio ambiente, né. A promoção de hábitos alimentares saudáveis tem assim um início nosso, bem mesmo lá atrás, né, lá na infância, sendo inserido pelo leite materno, né, que a mãe da gente nos primeiros anos de vida é inserida na nossa dieta, né, até mesmo porque esse leite é rico em quê? Em muitas proteínas e mesmo a nossa autoimunidade, né, que ali é a primeira imunidade que nós adquirimos, né. O aleitamento materno ele tem que ser mais introduzido na dieta alimentar da criança do primeiro dia de vida ao 8º mês. Para garantir uma segurança alimentar, pode ser conseguida quando a família garante para si uma quantidade de alimentos suficiente e assegurando a melhor qualidade de vida. De acordo com a primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar, realizada em Brasília, em 1994, a segurança alimentar é um conceito para ser colocada em prática. É um direito de um ser conquistado pelos indivíduos, contribuindo, assim, para uma existência digna de um contexto do desenvolvimento, né, integral de uma pessoa humana. Quanto à qualidade da produção de alimento e quantidade, para que os alimentos sejam suficientes para uma população, ela tem que ter a qualidade e a quantidade. E com o desenvolvimento tecnológico, houve essa preocupação de a gente ter sempre os alimentos com qualidade e quantidade para a população. Melhorando o quê? O valor nutritivo e também favorecendo a proteção do meio ambiente e reduzindo o uso de agrotóxicos nos alimentos. Com esse surgimento dessa preocupação, também a gente tem os alimentos probióticos, que são aqueles alimentos que possuem são organismos vivos, né, que atuam como as fibras no intestino, promovendo o equilíbrio da flora intestinal. E também a gente tem os alimentos transgênicos, que possuem sua composição organismos geneticamente modificados, que a gente pode citar como exemplos os vegetais modificados geneticamente, né? E de modo que eles resistem às pragas, né? Às herbicidas, né? E promovendo também uma melhor qualidade. Plantas, né, humanizadas, né, também, e também para melhorar o entendimento atual de uma alimentação, nós temos também os alimentos funcional, quer dizer, onde a população teve uma preocupação melhor para a saúde também. Aí surgiu aquela preocupação e esses alimentos ajudam, né, nessa parte. Então nós temos um exemplo, os peixes, águas marinhas, os óleos, soja e também óleo de oliva, cujos nutrientes também são compostos de ácidos gráficos e ômega, né, que ajuda também na coagulação do sangue e permite o controle das doenças inflamatórias também. Ainda como complementar uma alimentação saudável, também nós temos
vários exemplos também, como também os citados na pirâmide alimentar, como o feijão, que ajuda também os cereais, a soja, que atuam na prevenção contra o câncer de mama. Para uma nutrição adequada, os indivíduos também eles têm que colaborar e ajudar no meio ambiente. Então a gente tem essa preocupação com o meio ambiente e uma produção de alimentos saudáveis para a população. Educação nutricional. A educação é um processo de transformação do sujeito que, quando ocorre, modifica seu entorno e vice-versa. A educação nutricional deve fazer parte de um processo de ensino-aprendizagem que adote como pressuposto a melhoria de vida por meio da construção e adoção de novos valores, tanto com relação aos indicadores de saúde, como socioeconômicos, demográficos, culturais e religiosos. A educação nutricional, ela envolve o comportamento e hábitos alimentares de uma população, objetivando a prevenção, a manutenção e a recuperação da saúde. A população em geral, seja ela sadia ou com patologias específicas, pode ser alvo da educação nutricional. As ações educativas devem ser focadas com prioridade nas pessoas e famílias consideradas com risco nutricional, sejam elas por carência alimentar ou por excesso. Entende-se por alimentação saudável aquela que é planejada com alimentos naturais e preparados para preservar o valor nutritivo dos alimentos. São usadas estratégias para vinculação dos conteúdos com as mais variados temas. Exposição oral, trabalhos em grupo com leitura dirigida, experiências culinárias práticas, a dramatização, vídeos e filmes e etc. Toda mudança, a gente sabe que ela é gradual e lenta. Necessitando de tempo, de reflexão, porque nós, seres humanos, nós somos constituídos de quê? De hábitos e costumes. Hábitos, por exemplo, que a maioria das pessoas digamos, vamos ficar a região Nordeste. Eu tiro mesmo pelo meu pai, que o primeiro alimento do dia dele é praticamente uma janta, né? Então ele pega o restante da comida que veio do jantar e ele come durante o dia, no primeiro horário do dia. Então, quando a gente vem com essas estratégias, é para quê? Exatamente poder tirar esses hábitos que não são saudáveis, porque nós temos uma quantidade necessária de alimentos durante o nosso dia, que tem que ser introduzidos, que são até 6 porções diárias. E essa mudança de alimentação, ela deve ser em função do quê? Da necessidade de melhoria do nosso status de saúde. E alimentar. Para uma orientação nutricional e alimentar disponíveis para a população, o guia alimentar deve ser entendido como um instrumento educativo, baseado nas suas recomendações nutricionais e nos hábitos e comportamentos alimentares, forma de seleção e preparos mais adequados, como nem sempre a gente tem o preparo do alimento. Muitas das vezes a gente tem o alimento, mas não sabe como manusear, como preparar a alimentação. A pirâmide foi a forma escolhida para apresentar o guia. A apresentação é uma variedade de alimentos, a quantidade recomendada de calorias. A pirâmide possibilita a divulgação do conhecimento da nutrição. Os alimentos estão distribuídos em 8 níveis, de acordo com os nutrientes. Nutrientes, fonte de carboidratos, fontes de vitaminas minerais, fonte de proteínas, ferros e vitaminas, fonte de proteínas vegetal, fonte de proteínas, cálcio e vitamina, e fonte de gorduras e fonte de carboidratos. E recomenda-se que os alimentos pertencentes a um grupo não sejam substituídos por outro alimento de outro grupo, uma vez que possui funções diferentes.
Porque às vezes, muitas das vezes a gente quer substituir o arroz só salada, pela salada. Não é recomendado. Ou então se alimentar só de frutas. Muitas vezes deixar uma refeição de arroz com salada e frango para se alimentar com frutas ou somente salada. Não é recomendado. Eu vou falar agora sobre a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar ela foi criada para que o indivíduo tenha uma noção de como se alimentar de acordo com a sua necessidade nutricional. Ela foi inspirada nas pirâmides do Egito. Ela é dividida em grupos e sempre lida de baixo para cima. Na base da pirâmide a gente tem os carboidratos, que são fontes de energia. Esses alimentos eles podem ser encontrados no arroz, no pão, na massa, na batata e na mandioca. É recomendado que o indivíduo ele consuma 6 porções diárias variadas desse alimento, porque o corpo ele tem uma necessidade maior de ter energia para desenvolver as atividades diárias. Acima dos carboidratos, a gente tem os alimentos reguladores, que são encontrados nos legumes, nas frutas e nas verduras. Eles são reguladores por quê? Porque eles têm a função de regular o intestino e são fontes de vitaminas e de sais minerais. A recomendação é que você consuma 3 porções de legumes e verduras e 3 de frutas, porque nós temos uma variedade enorme de alimentos, então você pode alternar a cada dia na sua alimentação esses alimentos. Acima dos alimentos reguladores, nós temos os alimentos construtores, que são o leite, o queijo, o iogurte, os feijões e os grãos. Esses alimentos eles são construtores por quê? Porque eles dão força, né, nos tecidos, nos ossos e nos músculos. Então as pessoas que praticam atividade física, que fazem academia, elas optam por esses alimentos porque são fontes de proteína e definem, né, os músculos. No topo da pirâmide, a gente tem os óleos, os açúcares, o doce e o sódio também. Ele está no topo da pirâmide com uma porção indicativa porque esses alimentos em excesso eles causam danos à saúde. Então, se consumir açúcar em excesso, sódio em excesso e gordura em excesso, pode acarretar doenças cardíacas, colesterol alto, diabetes e hipertensão. Então, recomenda-se que essa porção seja bem menor. Uma alimentação saudável ela deve conter todos os grupos da pirâmide, mas é claro que para cada indivíduo é importante procurar um profissional nutricionista para que ele faça uma avaliação e veja qual a necessidade nutricional de cada um, tá? E assim, é importante ressaltar também que o indivíduo ele não pode fazer uso excessivo de bebida alcoólica. Bebida alcoólica não está na pirâmide porque não é alimento e causa danos à saúde. A gente também tem que orientar o indivíduo à prática de atividade física, né? E não consumir em excesso os produtos industrializados. E participando da entrevista da acadêmica Dalva, meu nome é Luciana, eu sou nutricionista há 6 anos na parte clínica do Hospital Municipal Chaú de Sales e eu vou responder algumas perguntas que a Dalva vai me fazer para ajudar no trabalho de vocês, tá bom? Doutora, qual a diferença entre nutrição e educação nutricional? Nutrição, ela é uma ciência que estuda os nutrientes e a melhor forma de nós, seres vivos, podemos utilizar esses nutrientes. Já a educação nutricional, ela é um processo de educação para incorporação de bons hábitos alimentares do ser humano. E qual a melhor fase, doutora, para a iniciação dessa educação? Com certeza uma fase mais prematura da nossa vida, ali onde se inicia a alimentação complementar logo após o aleitamento materno. Mas a mamãe já gerando no ventre o seu bebezinho, ela já tem que ter uma boa educação nutricional, já para o bebezinho nascer bem, que tudo interfere,
e a partir do 7º mês é a fase inicial, onde a primeira educação é a da mãe, viu, gente? Tá joia. E qual a diferença dos alimentos probióticos e transgênicos? E quais são os seus benefícios? Os benefícios. Os probióticos, gente, são micro-organismos, bactérias que são benéficas ao intestino. Então, qual que é a vantagem? Benéfica à flora intestinal para que o intestino funcione melhor como um todo, inclusive principalmente na absorção dos nutrientes. Já os transgênicos são alimentos modificados pelo homem, ou seja, eles não são naturais, têm o seu DNA modificado. Qual que é a vantagem dos transgênicos? Maior durabilidade de prateleira, eles têm as características organolépticas melhores, eles têm a introdução, o aumento de vitaminas que antes não tinha, e eles são mais resistentes às pragas também, diminui os custos de lavoura, entre outros benefícios. Doutor, e como podemos fazer a seleção de alimentos baseado com a condição financeira? E tem aquela questão, cada um põe a mão onde alcança. Existem alimentos de todos os preços, né? De preços mais variados. Então, se uma pessoa tem uma condição financeira menos privilegiada, ela tem como sim comer de forma legal. Ela deve priorizar todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, escolhendo dentro desses macronutrientes as melhores opções de carboidrato, por exemplo, os integrais, as proteínas de alto valor biológico, por exemplo, carnes magras ao invés de carnes gordas. E boas gorduras também. Então elas devem priorizar frutas de valor mais acessível, que também tem vitaminas e Também esclarecendo um pouco sobre a pirâmide alimentar. Sim, com certeza. A pirâmide alimentar, ela é uma imagem que a gente utiliza para promover educação nutricional. Ela ilustra de forma clara a distribuição dos alimentos e seus respectivos nutrientes, né? Os principais são os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Então a pirâmide ela distribui quantidades de porções diárias que nós deveríamos escolher de forma correta para prevenir doenças e promover hábitos alimentares saudáveis. A base da pirâmide é onde temos alimentos, onde podemos ter o maior consumo diário. Conforme a pirâmide ela vai estreitando, nós também deveríamos diminuir a quantidade até chegar no topo, onde aqueles alimentos que estão no topo, eles devem ser consumidos no máximo uma vez no dia. Correto? Correto. Muito obrigada, doutor, pela colaboração.